E o porquê do vigiar e orar? Por que eu trouxe essa frase que vem de uma passagem bíblica? Né? Por que do vigiar e orar? Porque ela é o início. Ela é onde tudo inicia para a gente chegar nesse assunto que é um tanto pesado, né? Quando não vigiamos, nos colocamos em situações e onde alimenta gatilhos de infância. Pode ter sido de traumas ou de crenças, né? Vou dar um exemplo de algo que aconteceu recente comigo há um tempo atrás. Eu estava passando por algumas situações emocionais e familiares onde eu me peguei me conectando. Nós somos energia. Por esse motivo a gente se conecta com coisas e situações, pessoas dentro do nosso nível energético, né? Então, eu me conectei com uma série que me prendeu a atenção. Eu não sou mais de assistir televisão, não sou mais de ficar assistindo séries. Portanto, eu me conectei com uma série onde prendeu a minha atenção ali e eu não conseguia parar de assistir aquela série. Porém, eu percebi que aquela série estava me deixando triste, angustiada e também eu não conseguia parar de assistir, eu queria ver o final daquela série. A série trazia ali um contexto de uma cidadezinha pequena, onde todos os habitantes daquela cidade, todas as pessoas se conheciam e se ajudavam, né? Era aquela cidade do interior, onde todo mundo cuida da vida de todo mundo. E conforme eu fui assistindo aquela série, no momento que eu estava, pelo momento que eu estava que eu me conectei com aquela série, ok? E justamente por eu estar naquele momento, eu fui ali alimentando gatilhos no meu inconsciente de situações que eu já passei, que eu já conhecia, de crenças e estados emocionais de traumas da infância. Tudo ali virou um bolo de emoções, né? Então, quanto mais eu assistia aquela série, mas eu reforçava ali para mim, poxa, era assim que deveria ser, poxa, o correto seria esse, olha que bonito, olha que legal se fosse dessa forma. E o que? Pessoas ali cuidando umas das outras, ok, até aí tudo bem, né? É, mas que as pessoas deixavam de se cuidar para cuidar dos outros e muitas das vezes nem vivia a própria vida em função de estar ali cuidando das outras pessoas que estavam mais necessitadas. E aquilo foi me dando, me trazendo emoções, sensações, lembranças, crenças, traumas, né? E quanto mais eu assistia, mais eu ficava presa na série. Eu chorava, me trazia uns sentimentos assim muito pesados mesmo, sabe? E conforme eu fui entrando nesse nível espiritual e nesse nível energético, parece que a minha energia ia mais ainda caindo, né? Então, eu não queria mais fazer as coisas, eu queria só ficar ali assistindo a série. E ali sempre reforçando, nossa, olha isso que bonito, era assim que deveria ser, e me colocando nessa bola de emoção e sentimentos, onde me despertou ali vários gatilhos, que no qual, às vezes, quando a gente não vigia, quando a gente, né, vigiar e orar, quando a gente não vigia a situação que a gente está entrando ou se colocando, nós nos abrimos energeticamente para receber tal coisa onde está a nossa vibração. Mas o que acontece? Enquanto aquela bola de sentimentos foi aumentando, eu fui percebendo que eu estava entrando num nível meio que depressivo. E o meu coração falava comigo. Meu coração falava comigo. Leidiane, observa o que você está fazendo. Então, daí que vem vigiai e orai. Porque quando a gente não escuta o que o nosso coração está falando,
eu coloco aqui como coração, mas na verdade não é o nosso coração que está dizendo, né? Quando ali o nosso espírito está falando com a gente. Ou você pode chamar da forma que melhor for para você. Tem pessoas que chamam de Espírito Santo. Tem pessoas que falam que já é Deus falando diretamente com nós, né? Então, existem vários nomes, mas enfim, é tudo para mim a mesma coisa. E quando a gente não escuta essa voz que grita com a gente até, né? Olha onde você está se colocando, para, não faz isso. E aquela voz, todas as vezes que eu entrava na série, me falava que forte: Leidiane, olha o estado sentimental que você tá. Leidiane, para. Leidiane, não assiste. Leidiane, vai fazer o que você precisa fazer. Leidiane, olha o nível energético que você está entrando. Essa voz falava comigo constantemente. Mas eu não estava querendo escutar. Eu estava querendo ir lá assistir a série. Então, isso, né, para mim, pelo menos, é o vigiar e orar. E quando você não se escuta, quando você não escuta essa voz que está gritando, às vezes está gritando com você, pedindo para você sair dali, não fazer isso com você mesma, e você não se permite escutar, e escuta outras coisas, até mesmo escuta o seu sentimento ali mais em forma do sentimento mais da dor, né? Você não consegue sair desse loop, dessa bola de emoção que vai se formando cada dia mais quando você não olha para dentro, quando você não olha para si mesmo, né? Então eu não estava escutando essa voz e cada dia eu estava ficando mais emotiva, e por estar nesse nível de energia, o que aconteceu? Eu fui me conectando com outras pessoas que estavam nesse nível. E quanto mais eu me conectava com outras pessoas assim, pior eu ficava. Porque essas pessoas começaram a entrar em contato comigo, pedindo ajuda, pedindo para ser cuidada, pedindo. Eu não estava ali reforçando no meu inconsciente. Nossa, que bonito. Eu via a cena, eu reforçava. Deveria ser assim. Nossa, olha, se as coisas fossem desse jeito. Então eu estava reforçando. A palavra tem poder. O pensamento gera emoção, gera sentimento que gera emoção. A gente se conecta, certo? Então eu estava ali cheia de emoção, cheia de sentimentos, gerando emoções e reforçando com a palavra, que a palavra tem poder, e formando no meu pensamento, né? Então, no meu inconsciente já estava ali, já pegou. Então, esse é o correto, esse é o certo, porque eu estava fazendo isso comigo mesma. O que acontece? Se é o certo, se é o correto, o universo vai dar um jeito de trazer isso para você, porque você está dizendo que é o correto, não é mesmo? Então comecei a me conectar com pessoas que estavam no mesmo nível, que queriam ser cuidadas, que também achavam isso correto, que tem a crença que tudo deveria ser assim. Então a gente se conecta com o mesmo do mesmo. No nível que você está de energia, são as pessoas que vão estar ao seu redor. Então, é com essas pessoas que você vai se conectar. Não pense você que se você estiver num grau de energia baixo, você vai se conectar com pessoas que vão te tirar dali, pessoas que já têm uma inteligência mais avançada. Não, você vai se conectar com o mesmo do mesmo, né? Então, por esse motivo que essas pessoas começaram a me procurar. E quanto mais essas pessoas me procuravam, mais meu nível de energia ia descendo. Por quê? Porque aí começou a surgir culpa, começou a surgir medo, começou a surgir todo aquele sentimento, aquela sensação que eu já tinha antigamente, que para mim já estava curado. Começou a surgir mais e mais sentimentos que foi me levando ainda mais para baixo, ainda mais para um nível de tristeza, coisa que já fazia muito tempo que eu não sentia. Que eu já trabalhei, que eu já curei, que eu já limpei em mim. Até então, para mim, estava tranquilo. Mas eu percebi que eu estava num nível de tristeza que já fazia muito tempo que eu não sentia. E foi onde eu comecei a olhar para aquilo. Eu falei, opa, tem muita coisa errada aqui, né? E o que acontece? Só que quando a gente chega nesse nível,
que as pessoas começam a cobrar da gente, seja o que for, quando começa a cobrar de você algo, o que acontece? Começa a surgir então os seus traumas de infância. Um exemplo, quem tem os traumas de infância que gostaria de ser cuidada, que não sentiu que foi cuidada e amada durante a infância, o que vai acontecer? Ela vai entrar numa dor profunda, querendo ser cuidada, né? Querendo que outras pessoas cuidem dela. Quando essa pessoa ela sentiu na infância que não foi vista, por exemplo, ela vai entrar num nível de situação onde ela vai querer que as pessoas notem ela. E como que surge isso? Através dos excessos. Então, aí a pessoa vai diminuindo cada vez mais a energia ao ponto de, então, chegar nos excessos. Por quê? De que forma que eu vou ser cuidada? De que forma que eu vou ser vista? Aqui são duas dores, mas existem várias outras, né? Por exemplo, a pessoa que quer ser cuidada, primeiramente ela vai deixar de cuidar dela mesma, já que ela quer e precisa que outras pessoas cuidem dela, automaticamente ela não quer cuidar dela mesma. Então você não vai querer cuidar de você, você quer que outras pessoas cuidem de você. Então, entende que quando você não cuida de você, você está se abandonando? Está se abandonando para dar espaço e abertura, porque o de fato que você quer é que outras pessoas cuidem de você, né? Então aí vai para os excessos. Bebida em excesso, comida em excesso, drogas em excesso, tudo. Tudo que vai do excesso, carência em excesso, né? Então, ansiedade em excesso também não é bem nessa trajetória, mas também tem um pezinho aqui, né? Por quê? Quando você inconscientemente quer que o outro cuide de você, é porque você já se abandonou, né? Então, como que eu vou querer que o outro cuide de mim se eu já estou cuidando de mim? Então, eu estou saindo desse lugar de cuidado, eu estou me retirando, eu estou me abandonando, eu não estou me cuidando, porque no fundo a minha intenção é que eu quero que o outro cuide. Só que quando eu chego nesse nível, né, do inconsciente, é claro, de querer que o outro cuide de mim, infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas elas se afastam da gente. Ao invés de cuidar, elas se afastam. Por quê? É como se eu mandasse uma energia para a pessoa e a pessoa mandasse uma de volta. Se você está se abandonando, se você não está cuidando de você, se você é a pessoa mais importante para você mesma e você não dá conta de cuidar de você, por que eu tenho que fazer isso? Mas não é só que a pessoa fala isso. Isso acontece de fato, porém, é como a gente se colocasse em situações já para que aquela pessoa faça isso. Eu quero muito que ela cuide de mim, só que a situação que eu me coloco para ser cuidado, ninguém quer cuidar. É muito assim, quando eu começo a analisar isso, observar as pessoas ao meu redor também, é muito fantástico de ver essa construção e que de fato, quando a gente analisa o sentimento e olha para as situações, é assim que acontece mesmo. Faz muito sentido, né? Então, outra situação também, as pessoas que têm trauma, que não se sentiu vista enquanto criança, são aquelas pessoas que, vou dar um exemplo da bebida, né? São aquelas pessoas que vão ter aquele dia, quem quer ser cuidada, vai beber em excesso até chegar a um nível, talvez, sabe aquela pessoa que cai na rua, por exemplo, bêbada? Eu já vi muito isso. E olhando para aquela situação, o que a pessoa está pedindo? Cuidado. Né? Cuide de mim, olha a situação que eu tô. A pessoa que quer ser vista é aquela pessoa que vai ir para o excesso. Quando está nesse nível, tá? Quando está nesse nível do excesso, ela vai beber muito e vai querer chamar atenção. Aquela pessoa que grita, que sobe no palco, que dá vexame,
sabe? E no outro dia se arrepende. Então, essa é a dor de uma pessoa que não foi vista durante a infância. E quando ela está nesse nível de energia e que ela vai para o excesso, é assim que ela vai se comportar se for com a bebida. O excesso for a bebida. Se for outras coisas, é outro comportamento, tá? Só que, de fato, aquela pessoa não está sendo vista. Quer dizer, não está sendo bem vista. Né? Então, de qualquer forma, quando a gente não toma a rédea da nossa própria vida, fazendo o que precisa ser feito, quando a gente quer que o outro faça pra gente, porque a gente tem essa necessidade, essa carência que a gente sentiu que não teve na infância, isso vai acontecer, mas não vai acontecer de uma forma legal. Vai acontecer de uma forma ao contrário, né? O oposto do que a gente quer, o oposto do que a gente gostaria que fosse, na verdade. E incrível que pareça, a situação mais comum de todas as dores é que quando a gente está no excesso, geralmente a gente quer falar com pessoas. Tanto quem quer ser cuidada, quanto quem quer ser vista. O que ela vai fazer? Por que as pessoas saem ligando para todo mundo? Saem mandando mensagem no WhatsApp para todo mundo? Porque essa pessoa quer ser vista. Ela quer ser cuidada. Ela quer se sentir amada. Porém, é isso que eu gostaria de chegar. É a forma que a gente se coloca em determinados lugares que afastam outras pessoas da gente. Porque uma pessoa que vai para o excesso, ela vai chegar nesse nível, sim, de carência, de mandar mensagem, de ligar, porque ela quer sentir esse amor, esse cuidado, quer se sentir vista. Mas a situação que ela se coloca, você afasta a outra pessoa de você. E não, você não vai conseguir ter a sensação, aquele sentimento que você gostaria de ter com a outra pessoa. E sim, quando você percebe que a pessoa, ao invés de te dar isso, ela se afastou, aí entramos num outro nível de energia. Aí vem a culpa, vem o vitimismo, né? Porque fala, tá vendo? Ninguém me ama, tá vendo? O que custava cuidar de mim, tá vendo? O que custava falar comigo? Eu sabia que eu só faço merda. Eu sabia que eu só faço coisa errada. Tá vendo? Eu não sirvo pra nada. Entre outros sentimentos que vêm. Então a gente já saiu do excesso, aí você já vai para um outro nível de energia, que é o nível do vitimismo, que é o nível da culpa, do medo, né? São níveis ainda mais baixos. E se você se mantém aqui, que aqui já é um pouco pesado para sair, né? A gente está ali no vitimismo, a gente se aprofundou um nível abaixo de quem quer ser visto e cuidado. E quem abaixo do excesso também, né? Então, é um pouco mais difícil de sair daqui. Só que aqui, você também quer que a pessoa cuide, que a pessoa te salve, que a pessoa te tire dali, porque dói. Dor é dor. Mas você quer que alguém te tire ali daquele sofrimento, porque é difícil sair, né? Mas quando estamos nesse nível, é como se a gente tivesse chegado no fundo do poço. Existe um fundo do poço para várias situações, mas nessa situação você já está ali no fundo do poço. E para sair daqui, primeiramente, você vai ter que fazer, né, uma autoanálise, tirar a culpa de lado, tirar o vitimismo de lado, olhar para dentro, que, né, lembra lá no Vigiai e Orai, que você não deu conta de olhar para dentro enquanto era para ser vigiado, para você não chegar em nenhum desses níveis, que você não deu conta de olhar para dentro, não deu conta de vigiar. Então, quando você estiver nesse nível do fundo do poço, a única forma de sair dali vai ser olhando para dentro. Então, dá para evitar todos esses níveis no início, na parte do vigiar e orar, né? Na parte do vigiar aonde você está se conectando, vigiar o que você está assistindo, o que você está ouvindo, porque a gente não se alimenta apenas pela boca. Nós nos alimentamos pelos olhos e pelos ouvidos também.
Tudo que você vê, escuta e come, você está se alimentando. Aí você está alimentando o seu corpo físico ou o seu espírito, ou a sua alma, né? Então, quando a gente chega nesse nível de estar ali no fundo do poço, vamos ter que olhar para dentro, para aquela vozinha que falou com a gente no início e a gente deu as costas para ela. Então aí vai ser o momento de procurar essa vozinha com mais sensibilidade, com mais amor, com mais acolhimento, para entender como que eu saio dali. Como que eu saio daquela situação de vitimismo, de querer ser cuidada, de querer ser amada. E é possível, fazendo todo um tratamento de crenças. E o que acontece? Quando estamos nesse nível, eliminar a culpa é fundamental. O vitimismo também. E a culpa é fundamental porque se eu não dei conta de vigiar e orar, que era o início de tudo, eu já sabia como isso funciona. Se você não der conta de sair, de vigiar no momento correto que era para ser vigiado, se chegar nesse momento do fundo do poço, é porque existe algo a aprender ainda. Algo que você não curou da forma que deveria. Algo que, de repente, você até transformou, resignificou, melhorou, mas ainda tinha coisas para trabalhar. E não era aquele o momento de trabalhar. Naquele momento foi feito o processo, mas conforme você vai avançando na vida, você precisa voltar para aquele lugar de novo para olhar um pouco mais profundamente. Porque se essa situação que às vezes você até acredita que já foi trabalhada, já foi vista, já foi curada, e essa situação voltou, é porque nesse momento você precisa olhar de novo para essa situação, que tem algo ainda para aprender. Tem algo ali ainda que você precisa olhar nesse momento e se aprofundar, né? E quando a gente fecha os olhos para isso e diz, não quero olhar para isso não, ou dói, não quero saber disso, não, já trabalhei isso, não tem nada a ver, deixa isso para lá. Quando a gente fecha os olhos para esse aprendizado, para o que a gente precisa olhar, né? Então a gente não quer olhar para algo que a gente precisa olhar naquele momento e aprender com a vida, o que a vida está trazendo para a gente ali, você está jogando para baixo do tapete. E aquela situação vai voltar novamente em outro momento para você aprender o que precisa aprender, né? E o que acontece? O que eu mais vejo é as pessoas deixando para lá, não querendo olhar para suas dores, não aprendendo o que precisa aprender de fato, ou então se culpando por ter se colocado em situações, ou se vitimizando e ficando ali naquele vitimismo infinito, fazendo com que a gente tenha cada vez mais quedas, sem aprender o que precisa aprender, sem olhar para o que precisa olhar. E dessa forma, quando a gente se recusa a olhar o que a vida está trazendo para ser tratado, trabalhado, melhorado e aprendido, quando a gente evita fazer isso, até mesmo porque não quer olhar para essas dores, o que acontece? Infelizmente, vem as doenças. Porque tudo que precisa ser aprendido é para ser evoluído. Quando a gente aprende, a gente passa daquele nível e vai para outro. Então a gente está em constante movimento, é a lei da vida. A gente se movimenta porque a gente vai avançando, vai passando de nível. E quando a gente se recusa a aprender o que precisa ser aprendido, a gente permanece no mesmo lugar. A gente não se coloca em movimento, a gente não aprende nada, a gente entende? Então, não avança, não evolui. Consequentemente, você está parado no mesmo lugar. E quando ficamos parados no mesmo lugar, tudo que não se movimenta, tudo que não dá fruto, tudo que acontece o quê? Aí, infelizmente, vem as doenças para a gente trabalhar no corpo físico. Como tudo é energia, e essa energia fica acumulada, porque você não dissolve essa energia, ela fica acumulada na onde está te causando dor. E esse excesso de energia
que você repete colocando cada vez mais dor e mais intensidade, uma hora ela explode. Essa energia explode bem na onde está o seu sentimento acumulado. Então, é isso. Acredito que até ainda é difícil para ser olhado da forma que eu estou trazendo. É difícil falar sobre esse assunto. Acredito que seja difícil também escutar sobre esse assunto ou até mesmo entender sobre esse assunto, mas ele é transformador e eu já vi e já colaborei para que muitas pessoas não entrassem em níveis de doença olhando para os seus sentimentos e aprendendo com o que precisa ser aprendido ou mudando as crenças que existem dentro da gente, né? Então, vamos aprender o que precisa ser aprendido, vamos olhar para as nossas dores, vamos acolher as nossas dores, sem nos culpar, sem nos punir, sem nos julgar, só voltando para o lugar de ser humano e olhando, refletindo sobre o que precisa aprender para que essas situações não voltem a acontecer mais, para que você passe para um nível diferente e para que você olhe e trabalhe outras dores e não mais as mesmas que fica se repetindo até gerar uma possível doença, né? Então é isso, vamos olhar para as nossas dores e avançar, aprender.